Nós temos visto na TV e muita gente ficado horrorizado com as cenas lá do Afeganistão. E aí a gente vê como a internet muitas vezes, ou grande parte das vezes, como os debates e as opiniões acabam sendo rasas, né? Assim como são muitas vezes sobre a política nacional. A gente vê o tempo inteiro as pessoas discutindo política de uma forma muito rasa, muito superficial, doutor Hércules, sempre colocando como se houvesse apenas duas formas de pensar ou uma única forma de pensar, ou se acontecimentos importantíssimos dependessem apenas da decisão de uma pessoa ou de outra. E o que está acontecendo no Afeganistão, e eu vi as pessoas dizendo assim, não, a culpa é do Biden, não, a culpa é do Trump, a culpa é de não sei quem. Para a gente entender, você imagina, doutor Eco, se grande parte da população não consegue entender as relações políticas que se dão internamente no Brasil, imagine entender claramente o tabuleiro da geopolítica internacional. Então, quando envolvem conflitos daquela forma, e sobretudo quando envolvem potências do tamanho dos Estados Unidos, ou da China e outros do mesmo porte, essas coisas independem da decisão de um ou outro governo. A decisão norte-americana de sair do Afeganistão já estava tomada há muito tempo. Alguém que estava no governo, ou que estaria no governo, teria que ordenar, é agora que nós vamos sair. Mas qualquer um faria a mesma coisa, até porque essas questões, elas passam por decisões do Pentágono nos Estados Unidos, com a consulta de generais de alta patente, de especialistas em guerra. Pessoal, desculpa, deputada Dilson, mas está uma barulheira danada, eu não estou conseguindo nem falar. Pediria aos colegas para falar um pouquinho mais baixo. Então, essas questões, elas passam por decisões de Estado, elas não são decisões de governo. E é algo muito, muito mais complexo do que as pessoas podem imaginar. Então não será, é porque o Biden é democrata, é por isso que está acontecendo. Não, porque não é nada disso. O auge da guerra do Afeganistão foi no governo Obama, mas o Biden é o quarto presidente que está à frente, né, dos Estados Unidos, e que essa guerra continuava, são 20 anos. Então isso independeu se era republicano ou democrata. Isso faz parte dos jogos estratégicos daquele país. E é lamentável, sim, né, o que está acontecendo por lá. No entanto, as pessoas têm dito o tempo inteiro assim, nossa, foi tomado de surpresa que o Talibã tão rapidamente tomou o governo. Assim, todos esses grandes jogadores do tabuleiro geopolítico mundial sabiam disso. Os Estados Unidos sabiam, a Rússia sabia, a China sabia, grande parte dos países da OTAN sabiam, que seria em termos de dias que o Talibã assumiria novamente o governo. E depois de uma guerra que consumiu mais de $1 trilhão, 2.500 soldados americanos morreram, calculam-se que 100 mil civis afegãos tenham morrido nessa guerra, os Estados Unidos saem de lá deixando o país do jeito que encontrou, ou seja, com o Talibã no poder. Então, assim, é uma questão bem mais complexa do que a gente imagina. Eu sou professor de geografia, em grande parte da minha vida trabalhei com geopolítica justamente. E aí fico pensando, né, quando acontecem essas coisas, assim, quando acontece qualquer coisa no Oriente Médio, o quanto o conhecimento sobre essa situação, ele é muito, muito superficial. Hoje à noite, às 7h30 da noite, eu vou fazer uma live transmitida pelo Instagram e pelo Facebook, justamente sobre isso, sobre o Afeganistão, principalmente pegando do domínio britânico no final do século XIX até a volta do Talibã ao poder que ocorreu agora a partir de domingo. Todos estão convidados, caso queiram, pelas minhas redes sociais, Instagram e Facebook, todos dois com o meu nome, Sérgio Majeski, às 19h30. Se puderem, participe. Muito obrigado, presidente.